uma maneira simples e fácil, eu vou estar ensinando pra vocês como é que vai fazer esse experimento, beleza? Então, o primeiro passo, vocês vão ter que ter alface. Segundo passo, uma faca. Terceiro passo, 2 pratos. Depois, em quarto lugar, vocês vão ter que arrumar as batatas pra vocês, entendeu? E em quinto lugar, o sal. Em sexto lugar, o papel toalha, ou vocês podem arrumar também papel higiênico. Então, minhas crianças, eu vou ensinar pra vocês agora o passo a passo, beleza? Com cuidado, vocês vão pegar a faquinha de vocês, maravilhosa. Com a lâmina dela, vocês vão partir a batata ao meio, formando essas duas metades. Nas duas metades, vocês vão fazer cavidades, certo? Que não podem ultrapassar de um lado para o outro. E é sobre isso, né, minha gente? Uma coisa mais cavidade e afins. Agora vocês vão pegar essas duas folhas de papel toalha que vocês tinham separado lá no começo. Separando lá no começo, vocês vão tirar toda a umidade dos dois lados da batata. Minhas crianças, e lembrem, por favor, tá? Que quando vocês forem fazer esse processo, só façam com a batata em temperatura ambiente. Então, quando forem tirar toda a umidade, tenham cuidado para não danificar a batata. Aí, né, consequentemente, vocês vão colocar o sal na batata, apenas um lado da batata, tá, pessoal? Por fim, né, aqui todo mundo tem uma relação de amor e ódio, mas pelo menos pra mim é só de amor, porque na salada não pode faltar alface. Pra mim, né, não sei pra vocês. Aí o que acontece? Vai repetir o mesmo processo da batata no alface. Então tirem toda a umidade, uma coisa mais desidratando mesmo. Tirem toda a umidade sem pena, sem dó, sem nada, e depois joguem o sal por cima dela. Lembrem também, tá, de colocarem tudo nas medidas proporcionais. Vocês não vão poder colocar 1 kg de sal em cima do alface para o experimento tá todo errado. E como um bom aluno que eu sou, né, eu fui ali e peguei o outro lado da batata, de uma batata que eu tinha cortado anteriormente para ver se estava certo, e coloquei o açúcar nela. E para completar, vocês só precisam esperar por algumas horinhas e olha o resultado, gente, pelo amor de Deus. Isabela vai ficar responsável por explicar tudo isso para vocês. Mas olha isso, algumas batatas ficaram conservadas e outras apodreceram. Por quê? Como visto no experimento, ao ser adicionado sal no alface, o alface murchou e liberou água. A mesma coisa, ou quase a mesma coisa, aconteceu com a batata. Na metade da batata que foi adicionado sal, também liberou água e a batata ficou mais mole. Mas por que há essa liberação de água e como explicar isso? Esse experimento é visto e explicado pela osmose. A osmose é o transporte de água de uma solução menos concentrada, ou seja, uma solução hipotônica, para uma solução mais concentrada em soluto, ou seja, uma solução hipertônica. Isso acontece por meio de uma membrana semipermeável e o transporte é feito de forma passiva, ou seja, não gasta energia. A osmose ela é realizada a fim de chegar a um equilíbrio de concentração, a fim de igualar as concentrações. Esse processo de osmose ele só acaba quando é garantido e atingido o equilíbrio entre as duas soluções. As duas concentrações de soluto são iguais, no caso, quando as soluções elas são isotônicas. As soluções elas são divididas em 3 e são hipertônica, hipotônica e isotônica. Hipertônica é quando há uma concentração muito grande, muito maior de soluto. Quando a célula ela vai para esse meio, a célula ela desidrata, ela perde água até secar, ela murcha. É o que acontece com o alface e o que acontece com a batata. A gente colocou o sal ali e não significa que o sal vai entrar dentro da batata ou dentro do alface. E sim que o alface e a batata tentaram equilibrar as concentrações
dissoluto e cederam água para aquela solução para garantir o equilíbrio. Assim, elas se desidrataram. Como aconteceu com a alface, ele murchou. A solução hipotônica é quando há menor concentração de soluto na solução. Quando é colocada nesse meio, a célula ela vai inchar, ela pode até romper. Isotônica é onde as duas outras soluções querem chegar, que é no equilíbrio. É quando existe o equilíbrio da célula e do meio, e os meios atingem a quantidade de soluto igual entre eles, bem também como a pressão osmótica. Agora a Vivian vai explicar um pouquinho sobre pressão osmótica. Das propriedades coligativas, nós se deparamos com a ebullioscopia, tonoscopia, crioscopia e a osmoscopia. Mas o que é a osmoscopia? Ela é um estudo sobre o processo de osmose, que, resumindo o que Isabela já falou, é basicamente o solvente que sai de um meio concentrado para um mais concentrado, através de uma membrana semipermeável, procurando e buscando um equilíbrio. Já dentro da osmoscopia, nós se deparamos com a pressão osmótica. O que ela é? É basicamente um cálculo realizado para saber a pressão necessária para que não ocorra de forma voluntária o processo de osmose, que a gente pode perceber que ocorreu no nosso ferimento. Como a osmoscopia também ela pode ser definida com a passagem do solvente de uma parte mais diluída para uma menos diluída, nós podemos dizer também que o cálculo dela depende da natureza de suas partículas. Então, uma parte molecular, uma parte não. O cálculo de soluções moleculares é definido por I é igual a M vezes R vezes T, onde M significa a molaridade da solução, R significa a constante universal dos gases perfeitos e T a temperatura. Já um cálculo para as soluções ionizadas é π igual a M vezes R vezes T. Todas elas significam a mesma coisa, então a molaridade da solução, a constante universal dos gases perfeitos, a temperatura em Kelvin e I, que foi uma expressão, assim como os cálculos, que foram criados por Jacobus, Henricus, Van 't Hoff Jr. Eu vou escrever o nome aqui.